A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que a fé é uma expectativa correta. Aquilo que você espera que aconteça demonstra se você está crendo da maneira certa ou não. A Bíblia mostra que muitos homens de Deus demonstraram para nós o que é crer, o que é ter fé, porque eles demonstraram uma expectativa correta diante dos seus desafios. Vamos começar por Davi. No Salmo 27, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Até aqui, muitas vezes nós citamos esse texto, dizendo que nós também queremos estar na casa do Senhor todos os dias, para adorá-lo, para declarar a beleza dos feitos dele. Mas olha o que Davi continua dizendo: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Veja, Davi, ele tinha um anseio de estar junto do Senhor, por quê? Ele sabia que também o Senhor livraria ele dos seus inimigos. Ele fala, porque ele me ocultará, ele me esconderá, e ele me colocará sobre uma rocha, elevará a minha cabeça sobre os meus inimigos. Então, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós mantemos a nossa comunhão com Ele, nós temos que esperar que Ele vá nos livrar, porque Ele vai nos esconder no seu tabernáculo, no recôndito do seu tabernáculo. Fala aqui no seu pavilhão. Então veja que o Senhor ele nos esconde. Para quê? Para nos elevar sobre uma rocha, para elevar a nossa cabeça sobre os nossos inimigos. É isso que Davi está dizendo. Essa deve ser a nossa expectativa. Também nós vamos ver que Paulo, ele tinha uma expectativa de livramento, porque ele diz aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, que quando ele esteve na Ásia, ele teve uma tribulação que foi acima das forças dele, de maneira que ele desesperou até da própria vida, porque ele já tinha sentença de morte. Mas o Senhor o livrou, para que ele confiasse em Deus, que ressuscita os mortos. Agora olha mais o que Paulo vai dizer: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Veja, o Senhor nos livrou de tão grande morte e nós esperamos que Ele continuará a nos livrar de tão grande morte. Então Paulo ele tinha uma expectativa de que Deus livraria ele dos seus inimigos. Ele vai também dizer para Timóteo o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, o Senhor me livrou da boca do leão. Nós não sabemos aqui que leão é esse que Paulo estava se referindo. Se era Nero ou se Paulo está falando do Coliseu, das feras do Coliseu. Mas independente disso, Paulo está dizendo: o Senhor me livrou. E eu creio que Ele continuará a me livrar de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então Paulo ele tinha uma expectativa de que o Senhor estaria guardando ele, livrando ele de todo mal. Nós vamos ver também Abacuque.
Um texto muito conhecido e que nós citamos muito, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja que Abacuque, mesmo que tudo pudesse dar errado para ele, que a figueira não florescesse, que a videira não desse o seu fruto, as ovelhas fossem arrebatadas do curral, ele exultaria no Deus da sua salvação. Por quê? Porque salvação, como nós vimos lá no vídeo do capacete da salvação, ela representa livramento, saúde, libertação, vida eterna, prosperidade. Tudo isso é a salvação para o judeu. É o que significa a palavra salvação, tanto no hebraico quanto no grego. Então, quando Abacuque estava dizendo que mesmo que tudo desse errado, ele confiaria que Deus o salvaria, livraria ele de todas essas circunstâncias negativas. E ele vai continuar dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Veja que ele está dizendo que o Senhor daria pés a ele como os da corça, e colocaria ele nos lugares altos, ou seja, acima dos seus inimigos, acima das adversidades. Então nós temos que, apesar dos desafios que nós enfrentamos, das tribulações que nós passamos, a nossa expectativa deve ser de um livramento, de que Deus está a nos proteger, a nos guardar, a nos abençoar. Nós vamos ver também aqui em Gênesis 22, quando diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quando Isaque perguntou para o pai dele onde estava o cordeiro que seria sacrificado, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então Abraão ele tinha uma expectativa que Deus daria o livramento a ele e a Isaque. E foi o que ocorreu. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. O autor aos Hebreus diz que Abraão, ele acreditou que o Senhor ressuscitaria Isaque, caso fosse necessário ele sacrificar o menino. Então veja que a expectativa de Abraão era uma expectativa de livramento. Por quê? Porque ele confiava no amor do Senhor. Ele confiava que Deus ele sempre quer o nosso bem. Também aqui nós vamos ver em Mateus, no capítulo 8, o relato de um leproso que se aproximou de Jesus e se prostrou diante do mestre e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Então a Bíblia diz que Jesus levantou a mão, tocou naquele leproso e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra saiu, ele ficou limpo daquela lepra. Então esse leproso, ele acreditava que Jesus era poderoso para curá-lo, mas ele não tinha certeza se o Senhor queria curá-lo. Mas Jesus disse para ele: quero ser limpo. Jesus ele sempre quer nos curar, ele sempre quer nos abençoar. Essa deve ser a nossa expectativa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. Então é da vontade do Pai nos dar saúde. Também o próprio Senhor diz no capítulo 15 de João: se vocês estiverem em mim, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então veja que o Senhor ele quer nos dar o que nós quisermos. É isso que o texto está dizendo.
Ele quer nos dar tudo o que nós quisermos. A condição dele é, se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Então não é a vontade de Deus que está como uma condição aqui, se Deus quiser ou não, mas é se nós vamos permanecer nele e guardar a palavra dele. Então tudo que nós pedirmos, ele nos dará. Foi ele que afirmou isso. Também no capítulo 7 de Mateus ele diz: por acaso pode o filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Pedir um peixe, o pai dar uma serpente? Ou um ovo e o pai dar um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Então veja que o Senhor, ele quer que você tenha, e eu tenha, uma expectativa correta a respeito dele, para que possamos agradá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então busque o Senhor, porque a promessa dele é essa, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.